pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre lesões no menisco, ou lesão no menisco. Então, o que seriam os meniscos, o que seriam as lesões no meniscos, como tratá-las e o que a gente espera aí desse tipo de tratamento, para quem sofreu esse tipo de lesão. Então vamos lá, o que seriam os meniscos? A gente tem o nosso modelinho aqui, um joelhinho de plástico, em que a gente tem os meniscos bem definidos aqui no joelho. Então os meniscos são basicamente essa estrutura aqui de borracha que ficam entre os dois ossos, o fêmur e a tíbia. Então reparem que a gente tem, esse é um joelho direito, aqui seria o dedão do pé e aqui seria o dedo mindinho. Então essa é a parte interna do joelho e essa é a parte externa do joelho, tá? Então os meniscos são essas estruturas, essas borrachas que ficam entre os dois ossos, tá vendo? A gente tem dos dois lados. O menisco interno, esse aqui, e o menisco externo, que seria esse aqui. Então, esses meniscos eles têm um formato de C. A gente olhando aqui por dentro do joelho, ó, repara que ele tem um formato de C aqui, tá? E do lado externo também a gente tem o formato de C. Também está dando para ver aqui o formato dele aqui, correto? Esse formatinho de C aqui, tá? Então, eles servem para melhorar o amortecimento mesmo entre o osso do fêmur sobre a tíbia. Então, quando a gente tem essa compressão, a gente pisa, se a gente não tiver nada que ajude esse peso, seria uma pressão muito grande do fêmur, do osso do fêmur, que é um osso, repare aqui que é um osso mais circular, tá? Repare aqui que é um osso mais circular, sobre a tíbia, que é um osso mais plano. Então você imagina uma superfície como se fosse uma superfície circular apoiando sobre uma superfície plana. Se a gente não tivesse nada, seria muita pressão numa área só do fêmur e da cartilagem. Então os meniscos eles chegam abraçando esse fêmur e aumentando a distribuição de contato. Com isso melhorando ali a pressão mecânica, então ele tem uma função mecânica super importante e distribuindo melhor, amortecendo essa carga, e também possui funções secundárias, como estabilidade articular, que o menisco também dá, ele auxilia também na lubrificação e ele ajuda também na produção do líquido articular, também ele tem essa função da homeostase, de melhorar o equilíbrio da articulação. Então, basicamente, os meniscos são os amortecedores do joelho com algumas funções secundárias. Também dão uma estabilidade para o joelho, eles auxiliam o ligamento cruzado anterior e também dão uma estabilidade rotacional, principalmente o menisco lateral. Então, quando a gente tem uma torção do joelho, os meniscos podem se romper. Se a gente tem um movimento muito brusco, o fêmur pode girar sobre a tíbia, gerando um corte no menisco, e isso seria a lesão no menisco. A gente divide essas lesões meniscos em dois grandes grupos: as lesões agudas, tá? Essas que eu acabei de falar, que ocorrem depois de um trauma, e as lesões crônicas, são aquelas que devagarinho, lentamente, o menisco vai desgastando e vão tendo as pequenas lesões que se unem e formam uma lesão maior. Tá? Então a gente tem essa diferença das lesões agudas das lesões degenerativas. Na grande maioria dos casos, as lesões agudas acontecem em pacientes mais jovens. Até crianças podem acontecer, mais raramente. Pode acontecer também em pacientes adultos jovens e também em pacientes com mais idade também pode acontecer lesões traumáticas agudas. Tá? Hoje em dia a gente tem pacientes de 60 anos que tem um biofísico, um biotipo de um paciente de 35, 40 anos. Então, não é raro a gente a gente atender um paciente com um tipo mais atlético, em torno de 60 anos, com a musculatura toda forte, joelho super firme, cartilagem excelente, que teve uma torção, uma lesão traumática do menisco. Tá? E a gente tem um outro tipo de paciente, aquele paciente com mais idade, às vezes aquela senhora de 60 e poucos anos, com um pouco mais obesa, que tem uma sobrecarga sobre aquele joelho. Então a gente sabe, isso eu falo bastante nos meus vídeos aqui, em que o peso do nosso corpo multiplica por 4 sobre o joelho.
Então, uma pessoa com mais obesa, ele está sobrecarregando demais aquela articulação. Então, o menisco ele vai sofrendo ao longo dos anos, vai sofrendo pequenas lesões e formam as lesões chamadas degenerativas, tá certo? Então, é super importante a gente tentar diferenciar esse tipo de lesão das agudas, traumáticas, versus as lesões degenerativas. As agudas estão mais voltadas para um tratamento cirúrgico. A grande maioria das agudas melhoram com a cirurgia. E as degenerativas, em geral, o tratamento cirúrgico não vai muito bem e o tratamento conservador, que é o não cirúrgico, vai muito bem, melhora bastante. Então a gente tem que tentar diferenciar. Falando um pouquinho sobre as lesões agudas, a gente classifica, né, outro tipo de classificação é de acordo com o tipo da lesão. Se é uma lesão em que o menisco foi cortado em pé, que a gente chama de lesão radial, se é uma lesão que o menisco foi cortado de forma longitudinal, tá? Se é uma lesão que o menisco foi cortado de forma horizontal, ou se é uma lesão que ele foi cortado em múltiplos planos, que é a chamada de uma lesão complexa. Dependendo da localização da lesão também, a gente nós chamamos as lesões de outros nomes. Por exemplo, uma lesão radial muito perto das beiradas aqui do menisco, que são as raízes do menisco. Tem esse nome de raiz porque é igual uma raiz de árvore mesmo. O menisco ele entra para dentro do osso, ele entra para dentro da tíbia e fica ancorado ali. Se você romper tiver uma lesão radial aqui completa, perto da raiz do menisco, o menisco ele para de funcionar de uma hora para outra. Então, se você rompeu a lesão, ele para de funcionar. Quando o paciente pisa, ele vai para fora. Ele não absorve mais o impacto, ele para de funcionar. Funciona em estudos biomecânicos que já foram realizados, uma lesão da raiz do menisco, tanto a anterior quanto a posterior, funciona como se o paciente tivesse perdido aquele menisco, tivesse arrancado o menisco inteiro fora. Então, esse tipo de lesão, que começou a primeira descrição dela foi em 1992, e de lá para cá, mais na última década, em torno de 2008, 2010, que vieram uma série de estudos aí sobre o entendimento desse tipo de lesão, que até então não era conhecido, não era estudado pela sociedade médica, né, pela Sociedade de Cirurgia do Joelho Mundial. Ele vem tendo diversos trabalhos falando aí sobre os diferentes tipos de tratamento e o que essa lesão acarreta. Essa lesão, se não tratada, a lesão do raiz do menisco, o paciente pode desenvolver artrose de forma muito rápida. Em 2-3 anos, o paciente, antes da lesão, ele não tinha dor nenhuma, ele faz uma lesão da raiz do menisco, em 2-3 anos, o joelho dele vai embora, ele tem que fazer uma prótese de joelho. 40% dos pacientes, alguns trabalhos mostram isso, que 2-3 anos depois da lesão da raiz do menisco, 40% dos pacientes têm que fazer uma prótese total de joelho. Ou seja, o joelho do paciente acabou. Ele teve que trocar o joelho por um artificial. Então, essa é uma lesão que tem que tomar muito cuidado. Ela ocorre em torno de 40 até 60 e 70 anos de idade, tem uma faixa etária relativamente longa, pacientes um pouco mais de idade, e que a história do trauma é muito típica. O paciente consegue se lembrar do dia que aconteceu a lesão, porque ele não sentia praticamente incômodo nenhum no joelho, e ele teve um mau jeito, que geralmente não é um trauma grave, não é uma partida de futebol, às vezes é um mau jeito ao atravessar uma rua, subir na calçada, descer uma escada, agachar para jardinagem, e o paciente tem a lesão da raiz, ele começa com uma dor muito, muito forte, geralmente na parte de trás do joelho, na parte atrás do joelho, é uma dor que espalha um pouco, às vezes desce para a panturrilha, mas em geral ele aponta para a região que dói e consegue definir exatamente onde dói. Ele se lembra dessa data claramente e ele tem dificuldade até para pisar depois, porque de uma hora para outra o menisco para de funcionar. Então esse paciente, principalmente se a gente conseguir pegar esse paciente na fase aguda, assim que ele rompeu, a cirurgia vai trazer muito benefício para ele, que a gente consegue passar fios de sutura na raiz do menisco e fazer uma nova reinserção óssea para esse paciente. E aí o menisco volta para o lugar, fica estável e o paciente melhora bastante no pós-operatório, na grande maioria dos pacientes, cerca de 80% dos pacientes melhoram no pós-operatório,
aí postergando essa cirurgia de prótese. Muitos casos às vezes nem precisam de fazer e consegue prevenir que o joelho se deteriore de uma forma rápida. Então essa é um tipo de lesão que vem sido falada mais recentemente na história médica, né, na história da cirurgia do joelho, e que a gente já tem alguns trabalhos publicados sobre esse tema. E lesões do menisco é o tema da minha tese de doutorado, então a gente tem um interesse enorme em falar sobre esse tema, a gente estuda bastante, e é um grande prazer estar podendo falar um pouquinho aqui de para vocês sobre isso. Existem as lesões também em alça de Bowde, que são lesões na qual tem uma ampla lesão do menisco, na qual o menisco fica instável, ele fica saindo e voltando do lugar. Com frequência o paciente tem uma sensação do joelho travar. Então ele está andando, de repente o joelho travou, ele fica doendo pra caramba, ele faz algum movimento com o joelho volta para o lugar, para de doer, mas se ele der um maldito de novo, o joelho trava de novo. E gera bastante dor, e é um tratamento cirúrgico também, o paciente tem que operar, colocar o menisco no local e costurar o menisco, a chamada sutura de menisco. Então, a gente, para esses pacientes com lesões em alça de Bowde, geralmente são lesões extensas, tem que ser dado bastante ponto no menisco aí de 8 para cima, para a gente conseguir restaurar essa estabilidade. Isso é visualizado no intraoperatório, lógico, mas a gente sempre tenta realizar o máximo de pontos possíveis para a gente conseguir dar uma estabilidade adequada para o menisco e ter a maior chance de cicatrização possível. Então, essas foram lesões aí que a gente comentou. Tem as lesões horizontais, vamos falar um pouquinho sobre elas. São lesões que a gente tem a possibilidade, a lesão quando o menisco ele é cortado de forma horizontal, tem a possibilidade de a gente tentar tratar de forma não cirúrgica, com fortalecimento muscular. Muitos pacientes melhoram, não precisam de cirurgia, outros não melhoram e acabam tendo que realizar a cirurgia para o tratamento das lesões horizontais também. As lesões radiais, elas se comportam muito similarmente com a lesão da raiz do menisco. Lesões radiais são aquelas que a gente tem um corte completo do menisco e o menisco se separa em dois. Então ele também para de funcionar. Então a gente tem que unir essas bordas meniscais. Existem diversos tipos de sutura, a gente inclusive está estudando ali alguns desses tipos de sutura meniscal, e a gente, realizando esse tipo de sutura, a gente consegue unir essas bordas meniscais, melhorando a cicatrização, facilitando que esse menisco cicatrize e o paciente volte a ter uma qualidade de vida boa, sem dor naquela localização. Importante lembrar que muitas das lesões do menisco estão associadas ao rompimento do ligamento cruzado anterior, chamado LCA. Então, muitas vezes que a gente vai reconstruir um LCA, em torno de 50% a 60% dos pacientes têm lesões do menisco junto, e a gente sempre tenta suturar, costurar essas lesões meniscais. Existem as lesões tipo flap, na qual praticamente é uma alça de Bowde, na qual ela se dividiu no meio, uma lesão maior, em que ficaram duas pontas. É uma controvérsia se você, até pouco tempo atrás, era imperativo, né? A gente teria que retirar esse menisco, mas hoje a gente já tem alguns trabalhos mostrando que a sutura dos flaps meniscais também cicatrizam. Então a gente tem tentado já suturar a gente vem suturando já alguns pacientes com flaps meniscais com bons resultados até então. Então hoje a gente praticamente tenta suturar a lesão do menisco sempre, raramente, são raras os pacientes em que a gente não sutura uma lesão meniscal. Então eu acho que a gente conseguiu abordar aqui basicamente diversas facetas aqui das lesões meniscais. Um detalhe que a gente não falou são sobre os ortobiológicos associados à cicatrização do menisco. Esse é um tema aí de profundo interesse também, mas vamos deixar para um próximo vídeo, que são o tratamento biológico com a sutura do menisco. Também deve ser realizado, a gente já realiza alguns, para que a gente aumente esse potencial de cicatrização. E aí tem diversos tipos de tratamento ortobiológico, desde os mais simples aos mais sofisticados. Vamos fazer um vídeo aqui sobre isso mais para frente. Se vocês gostaram desse tema ou de outros temas, podem sugerir aqui. Se tiverem dúvidas, deixem aí que a gente vai tentar responder assim que possível. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí um like, curtam o nosso vídeo, se inscrevam aí no nosso canal e vamos para os próximos. Um grande abraço a todos.